Teacher Jana here, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam mais do que bem-vindos ao nosso programa Inteligência Bilíngue. E nesse programa eu te ensino como que você faz para ter filhos fluentes em inglês ainda na infância. Eu sou a Jana e hoje nós vamos falar sobre o bilinguismo como um superpoder. Para começar, esse tema aqui, para a gente começar falando aqui com vocês. Eu quero te perguntar, você já ouviu falar sobre bilinguismo? Você sabe o que é esse termo? Você conhece? Então, o bilinguismo, ele é uma realidade mundial, né? Acho que mais da metade da população mundial é bilíngue, né? Então, assim, a gente tem uma lista imensa de países em que o bilinguismo é uma prática super comum. E o que é? O que define, né, a essência, por essência, o bilinguismo? É você ter a habilidade, a capacidade de se expressar, né, em mais de uma língua, em 2 línguas no caso, para você ser bilíngue, em 3 línguas você é trilíngue e mais de 4 ou mais idiomas você é poliglota. Eu, Teacher Jana, sou trilíngue, né, falo português, falo espanhol, falo inglês, então eu sou trilíngue. E a gente sabe também que existem muitos e muitos países que são bilíngues, né, que tem mais de uma língua oficial, né, o caso do Canadá, por exemplo, que fala inglês, que fala francês, é o caso da própria Espanha também, que lá tem o espanhol, tem o catalã e tem outros idiomas mais regionais. A África tem alguns países ali que tem, acho que mais de 13 idiomas oficiais, então assim, é algo bem comum, muito, muito, muito comum. E a gente às vezes se embanana um pouco com esse assunto porque surgiram alguns mitos aí relacionados com o bilinguismo. O pessoal fica achando difícil, fica achando que pode atrapalhar a criança, né? Então, assim, se isso fosse uma realidade que fizesse algum tipo de sentido, o bilinguismo seria uma prática a ser evitada, né? Vamos concordar. Então, não faz o menor sentido. Né? A gente não precisa se preocupar em deixar as crianças crescerem bilíngues, porque se isso fosse algum tipo de problema, especialmente falando aí de países desenvolvidos, não seria uma prática lá. Não faria sentido deixar tanta gente, né, padecer de algo que fizesse mal em maior ou menor grau, tá? Então, essa prática de aprender, de crescer em um ambiente que proporciona o aprendizado de mais de um idioma, é algo extremamente normal, né, e extremamente comum. Aqui no Brasil é um pouco mais raro, mas acontece. E eu tô aqui, né, assumindo isso como uma missão de vida. Eu quero mesmo que aconteça mais ambientes bilíngues, mais casas bilíngues, mais famílias que tenham condição de ensinar os seus filhos a crescerem de forma bilíngue, né? Então, assim, de fato, o bilinguismo não é um problema que a gente precisa evitar. Ele é algo que a gente precisa fomentar para que aconteça. Por que a gente deve promover o bilinguismo na nossa família, na vida dos nossos filhos? Porque você vai fazer a sua criança ter mais acesso, né? Então, assim, quando uma pessoa é bilíngue, ela tem várias vantagens na vida dela, né? A primeira delas é que o cérebro dela já se desenvolve de uma maneira diferente. Especialmente quando esse bilinguismo começa ali, né, na infância, na primeira infância, quando a criança é bem pequenininha. Então, o que acontece? A criança ela vai crescer com uma visão de mundo já diferente. Ela vai crescer dominando o idioma, ela vai crescer tendo essa cultura como parte da vida dela já desde pequenininha. Então, isso vai promover que essa criança seja, né, mais comunicativa, que ela tenha ali... ela vai fazer relações cerebrais de uma forma diferente, de uma forma mais rápida. E assim, tem alguns estudos até que corroboram, que explicam ali que a criança bilíngue, ela se desenvolve melhor nos estudos, ela tem mais um desenvolvimento lógico mais rápido, até para cálculo, para matemática. Então é algo muito importante da gente fomentar nas nossas famílias. Oi, Pri! Nas nossas famílias, a gente precisa mesmo desenvolver esse ambiente bilíngue. Por quê? Porque a gente vai só favorecer de benefícios a vida das nossas crianças. E pensar assim, que num país como o nosso, no Brasil, em que pouquíssimas pessoas falam inglês, pouquíssimas pessoas são bilíngues, o que a gente faz quando a gente promove o bilinguismo para os nossos filhos? A gente coloca eles lá na frente, né? A gente já
coloca uma arma poderosa, uma arma não, talvez um recurso, a gente pode dizer assim. A gente coloca acesso, a gente coloca os nossos filhos lá adiante. Por quê? Porque eles vão crescer dominando uma ferramenta extremamente útil, hoje já, né? E quando eles chegarem lá na frente, lá no futuro, quando eles forem adultos, eles vão estar caminhando há anos, assim, na frente dos outros colegas, das pessoas que estão na mesma área. Então, qualquer área do conhecimento, o bilinguismo ele é extremamente útil, né? A pessoa ser fluente em mais de um idioma é extremamente útil, porque quando você só fala português, quando você só tem acesso ao português na sua vida, você está limitado a todo o conteúdo que for produzido em português. Então, você não consegue, por mais que você se esforce, ter acesso imediato aos conteúdos que estão sendo promovidos fora. Ah, mas existe aplicativo que faz tradução, existe os tradutores e tal. Gente, tudo isso está atrás, tá? Então, enquanto você está traduzindo, outra pessoa já viu e já entendeu. Então, é vantagem, não tem como discutir. E hoje, que tem esse tanto de recurso, muitas vezes eu já observei, já percebi essa realidade, né? Às vezes o Fernando vem me mostrar um negócio e ele fala, isso aqui é interessante. E é um conteúdo que eu sei que originalmente foi feito em inglês e que ele já estava disponível, que eu já tinha visto há alguns meses. Então, assim, realmente uma pessoa que entende um idioma estrangeiro, ela vai ter acesso primeiro àquele conteúdo, aquelas informações. Então, um texto científico, um texto sério, um texto que é produzido aí, alguém fez uma descoberta super importante em outro país, esse estudo vai ser publicado primeiro em inglês. Ele vai ser publicado em inglês, com certeza. Então, quando a gente coloca os nossos filhos para dominar essa ferramenta, a gente dá um mundo para eles de presente, a gente dá acesso, a gente abre portas, a gente faz a nossa criança realmente estar à frente, tá certo? Então, é muito, muito importante. Mas assim, adulto também não aprende? Por que eu não posso deixar meu filho crescer para ele aprender se ele quiser? Bom, nós como pais, nós como mães, nós como educadores, nós temos um poder, né? Um poder que é dado por Deus, uma autoridade que é dada por Deus para a gente tomar decisões na vida das nossas crianças. Então, você que é adulta, você que é adulto e que não domina o inglês, muito provavelmente já passou por alguma situação que se você tivesse inglês tinha facilitado a sua trajetória. É bem possível que se você está assistindo esse vídeo aqui não é de motivo aleatório, o inglês já passou pela sua vida e você possivelmente precisou dele. Então, o que acontece? Nós, como adultos, temos um poder na vida dos nossos filhos, poder de fazer escolhas, tá? E aí, o que eu poderia fazer? Eu posso deixar meus filhos aprenderem quando eles forem maiores. Realmente você pode, só porque o que acontece? À medida que a vida vai passando, à medida que a gente vai assumindo ali responsabilidades da vida adulta e tudo mais, o que acontece com o nosso tempo? O que acontece com a nossa capacidade de ficar 2, 3 horas estudando sobre um assunto? O que acontece até mesmo pelo cansaço que a gente sente em relação às demandas do dia a dia? Então, para pensar na sua rotina aí agora, na sua vida agora. Ia ser fácil inserir 30, 40 minutos por dia de estudo para você adquirir uma habilidade, seja ela qual for, uma habilidade que você precisa? Não é nada fácil fazer isso para a gente como adulto, para um adolescente no ensino médio, para um jovem na faculdade. Então, assim, se você deixar isso para o futuro, seu filho vai ter que rebolar. Ele vai ter que se virar, ele vai ter que encontrar tempo para conseguir adquirir essa habilidade. Então, na infância, seu filho tem todo o tempo do mundo. Na infância, sua criança, ela tá por conta de aprender. A infância é o paraíso da aprendizagem. Então, quando nós tomamos consciência disso, e quando a gente sabe que a criança tem esse tempo, e muito mais do que simplesmente ter o tempo, ela também tem todo esse processo cognitivo, né, de aprender, de absorver com muita facilidade. Então, por que não? A pergunta é essa, por que não na infância? Ao invés de você perguntar pra mim, mas por que na infância? Pra que fazer isso agora com a criança? Então, assim, feito da maneira correta, o bilinguismo vai ser algo natural para ele, como escovar os dentes, como ler um livro, como fazer uma brincadeira, como viajar para casa da avó. É algo que não tem absolutamente nenhuma contraindicação, tá? A única contraindicação que eu falaria em relação ao bilinguismo é você ter pira com isso, né?
é você forçar a criança, você maltratar o menino, obrigar, custe o que custar, vai fazer sim, e briga, e não sei o que. Aí assim eu realmente não recomendo que seja feito, tá? Ah, você vai aprender, não precisa disso, não tem necessidade nenhuma. Então, essa seria a minha única contraindicação. Se você for mexer com bilinguismo, com ensinar qualquer coisa para criança, que não seja de forma respeitosa, que não seja de forma amável, que não seja de forma didática, tá? Então, existe um caminho para ser trilhado pela criança, o caminho para a fluência. Esse caminho pode ser natural, pode ser simples, pode ser leve. Ele vale muito a pena, por quê? Porque vai economizar lá na frente uma jornada, um tempo que às vezes sua criança não vai ter quando ela crescer mais, quando ele começar a estudar coisas mais específicas, quando ele começar a ter demandas de trabalho, de emprego, de pesquisa de faculdade, de relacionamentos e rotinas, e isso e aquilo. Então, assim, hoje, com a criança pequena, é muito fácil você olhar para a rotina dela e pegar 30 minutos por dia para fazer isso. E não precisa mais do que isso, tá? Então, a gente precisa olhar sempre, ter os olhos fixos nessa oportunidade que a gente tem como pais, como mães, essa grande responsabilidade de promover o melhor, tá? Quando a gente coloca os nossos filhos para assistir, para aprender inglês, quando a gente coloca as nossas crianças pequenas para aprender inglês, nós estamos plantando uma sementinha que pode frutificar, que pode gerar vida, que pode gerar fruto lá na vida de trabalho dele, lá numa oportunidade de trabalho. Então, às vezes ele vai fazer uma entrevista e o que vai diferenciar o seu filho, o que vai fazer com que ele tenha sucesso naquele empreendimento, naquilo que ele está tentando fazer, vai ser o inglês fluente que ele tem e que você plantou lá na infância, né? Então, eu conheço várias histórias assim, eu estava até acompanhando aqui no Instagram esses dias a história do Érico Rocha. Vocês conhecem o Érico Rocha? O carinha do marketing, né? O maior nome do marketing do Brasil. E eu tava lendo lá que ele contando como a mãe dele queria que ele fosse concursado, queria que ele fizesse concurso público, porque ela veio do interior do sul, não sei, de São Paulo, e ela veio para Brasília para fazer concurso, e o marido dela trabalhava também, e aí ela tinha 3 filhos. E o que ela fez? Ela foi trabalhar para promover para os filhos dela a educação que ela sonhava, né? E uma das coisas que ela fez os meninos estudarem, fez os filhos aprenderem, foi inglês. E aí o Érico Rocha estava contando isso esses dias lá no perfil dele, que foi exatamente essa decisão da mãe que determinou quem ele é hoje. É uma das decisões, né? Claro. Então, porque ele fez inglês, ele teve condições de ir trabalhar em Londres. Porque ele trabalhou em Londres, ele teve a oportunidade de trabalhar na Alemanha. E porque ele foi trabalhar na Alemanha, ele se tornou ali o gerente de umas operações bancárias. E depois ele descobriu que não era aquilo que ele queria para a vida dele. E aí, quando ele descobriu o que ele queria, que era trabalhar com marketing, o curso estava todo em inglês. Ele precisava ter inglês e ele tinha. Então ele conseguiu fazer esse curso todinho, ele conseguiu fazer essa mudança de vida e trazer aí empreendedores para a internet com tanto sucesso, justamente por quê? Porque ele fala inglês, né? Porque ele pôde estudar inglês na infância e na adolescência, quando a mãe dele tinha o poder de decidir e de inserir no currículo, no dia a dia deles, essa realidade, tá? Então, a gente vai interferir diretamente nas oportunidades de trabalho que nossos filhos vão ter, nas oportunidades de intercâmbio que eles vão ter, que eles vão poder fazer. Você também vai dar acesso à literatura, né? Literatura de qualidade, trabalhos científicos que são publicados em inglês. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração para a nossa decisão como pais, para a gente ter o foco nisso, o coração no lugar certo, né? Para a gente colocar as prioridades certas no lugar certo, tá bom? É essencial, é muito importante fazer isso. E graças a Deus eu consegui não abrir mão dessa decisão. Eu tomei essa decisão de os meus filhos crescerem bilíngues antes mesmo de eu ter filho. Eu achava insuportável aquele ditado de casa de ferreiro, espeta de pau. E às vezes você olha pra mim e fala, mas é muito fácil já você ter seus filhos fluentes. Você fala inglês, você é fluente, né? Gente, não é.
Não tem nada fácil, não existe nada disso. Ah, é fácil para ela, porque isso, porque aquilo não é. Eu tenho muitos colegas de profissão que os filhos perderam a oportunidade de aprender na primeira infância. Muitos, tá? Então, não tem nada de fácil nem de intuitivo, porque a vida é um corre para todo mundo e às vezes a gente deixa passar. Então, eu quis mesmo ensinar para eles. E quando eu decidi ensinar de fato, já não foi fácil para mim. Por quê? Porque todos os materiais que eu conhecia, eu achava fraco demais. Era muito difícil, sabe? Era um material assim... não levava em consideração as capacidades da criança, sabe? Então, aquele material que não desenvolvia fluência, ensinava alguma coisa aqui e ali, mas não ajudava. E foi aí que eu comecei a perceber quais são os piores erros, né, que a gente comete para ensinar inglês para uma criança. Quais são eles, né? E são muito comuns hoje em dia. Eu comecei a identificar e mapear esses erros todos quando eu comecei a ensinar inglês para os meus filhos. Por quê? Porque eu sabia da capacidade deles, eu sabia que tinha como eles crescerem tendo aquilo como algo natural, mas ao mesmo tempo não tinha material bom, não tinha um sustentáculo, não tinha um material que realmente fazia sentido, tá? Então, assim, um dos primeiros problemas que eu percebi, sabe o que foi? Foi que a maioria desses materiais de criança, eles ensinam palavras sem contexto. Como assim, sem contexto? Não, tem contexto. Você vê lá a imagem, é uma sala de aula, e você vê lá 5, 6 palavras relacionadas àquele tema. E é isso, e acabou. Entende? E você ensina essas 5 palavras e não ensina conexão nenhuma entre elas. Você não trabalha esse conteúdo de forma contextualizada. Então, assim, qual que é a utilidade da pessoa saber lápis, borracha, caderno, livro e tesoura? Você não faz nada com isso, assim, né? Então, você não aprende português assim, né? A gente não aprende idiomas assim, não é assim que funciona. E muitas vezes esses materiais didáticos, você vai jogar tudo na fogueira, os materiais didáticos? Não, eles usam para recortar as figuras. Essa foi boa. Enfim, mas falando sério agora, tem coisas que se aproveitam? Tem, mas os materiais de criança, os materiais didáticos de criança, na maioria das vezes eles são um desrespeito à inteligência da criança. Tem a limitação do ambiente escolar. A limitação do ambiente escolar é fato, não tem o que fazer com relação a ela. Como assim? Um pai leva uma criança para fazer cursinho de inglês, normalmente ele quer se livrar desse problema, né? Porque o inglês para ele é um problema, ele não quer que o filho tenha esse problema, então ele leva pro cursinho e ele paga um rio de dinheiro lá para resolver esse problema. Ou seja, ele não quer se envolver, ele não tem condições, às vezes não tem tempo. Então ele tá fazendo uma boa escolha pro seu filho, na medida do possível. Aí a criança vai passar de 1 a 2 horas nesse ambiente, vai fazer o cursinho, mas ele vai chegar em casa e o pai mal vai conseguir ensinar ele a fazer uma tarefa. Então, se você manda uma tarefa para casa, para uma criança aluna aí do seu cursinho, ela só vai conseguir trazer a tarefa feita se ela souber exatamente como fazer a tarefa sozinha. Então, quanto menor a criança, mais difícil vai ser dela manter o contato com o inglês em casa. Então, você vai ter acesso a essa criança. Então, assim, vocês estão percebendo que é uma limitação de fato? Não é uma questão do pai ser ruim, da escola ser vilã, do cursinho ser problemático, do professor ser um ladrão do tempo do seu filho. Não é bem isso. É porque o processo de aprendizado do idioma, ele envolve essa sequência, né? Eu preciso ter contato, eu preciso estar imerso nesse ambiente. Então, a criança que faz cursinho não vai aprender inglês nunca? Vai, mas vai demorar muitos e muitos e muitos anos. Entendeu? Porque precisa de tempo, é tempo. Aprender idioma é tempo. E se você não expõe essa criança todos os dias ao idioma, vai levar tempo demais até que ela consiga aprender aquilo ali, tá? Então, um dos problemas era esse que eu percebi, essas listinhas de palavra. Inclusive, até as mães que têm muito boa intenção, às vezes, caem nesse problema. Como? Ela vê ali, meu filho, eu vou colocar ele em contato com o inglês, ele vai aprender alguma coisa. Aí bota ele lá para escutar
Essas mesmas 5 palavras que eu falei aqui pra vocês, lápis, borracha, livro, caderno, tesoura, por 30 minutos, 25 minutos de vídeo no YouTube, né? Então aí canta músicas com essas 5 palavras, só elas, né? Não fala assim, este lápis é bonito, não, só tem essas 5 palavrinhas lá. Fica contando os números repetidamente. Então assim, isso também é um grande problema. Porque aqui a gente ainda envolve mais um segundo problema, que é a tela, né? O excesso de tela e o uso da tela de uma forma inútil, que não vai acrescentar nada, tá? Então, como é que a gente faz para resolver esse problema? Eu já dei a pista, né? O que é que esses videozinhos não fazem? O que o material didático, às vezes não, a maioria das vezes não faz? Não insere em contexto, tá? Não insere numa frase, não expressa uma ideia completa, tá? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa desenvolver o ensino desse idioma num ambiente que promova o uso de frases e que vai promover a comunicação, tá? Então, a gente aprende língua, a gente estuda idioma para quê? Para que isso aqui aconteça. Se eu ficasse aqui 30 minutos falando livro, caderno, você já enjoou, entendeu? Falar 3 vezes você já tá assim, gente, que coisa inútil. É inútil, tá? Então, a gente precisa da linguagem completa para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo. E só se aprende linguagem estando exposto à língua por inteiro, tá? Então, é muito importante que você saiba disso, que você tome consciência e que você vá promovendo esse ambiente bilíngue aí na sua vida, na sua casa, na vida da sua criança. Então, mesmo que seu filho faça cursinho, o que você vai fazer para melhorar esse tempo? Vou dar uma dica aqui para vocês. Vocês vão inserir um momento de inglês na vida de vocês aí, tá? Um momento de uma história, um momento de uma música, um momento de ouvir, de estar ali em contato, tá? De saber o que ele aprendeu no cursinho, de saber o que aconteceu e tal. Então, e para você, né, como mãe, já começar a desenvolver essa habilidade de ter um filho bilíngue, né, de conseguir aí conviver com uma criança bilíngue, o que você vai fazer? A gente vai preparar uma pequena lista, você vai fazer uma listinha aí pra mim, tá? Por quê? Quer não, de alguma forma, você, brasileira, que às vezes nunca pisou num cursinho, nunca estudou inglês na vida, você acabou aprendendo alguma coisa de inglês, tá? Mesmo que tenha sido lá na escola, porque a gente nem coloca a escola tradicional, a escola, né, que a gente estuda matemática, português, ciências e tal, aquele inglês nem entra nessa equação aqui, porque aquilo ali, misericórdia, é pra traumatizar, é pra tirar de jogo, né? Não tem cabimento. Mas enfim, alguma coisa de inglês você já sabe, tá? Às vezes você não parou, foi pra prestar atenção, mas você já sabe um monte de coisa de inglês. Quer ver como você sabe? Isso aqui, esse vídeo que você tá assistindo, ele se chama live. É uma live do Instagram, essa palavra é do inglês. Quando você vai no seu influencer favorito lá, quando você vai assistir os stories de alguém, olha aí, ó, stories. Então você já conhece várias palavras. E tem palavras do nosso dia a dia que já vêm do inglês ou que se parecem muito com o inglês. Então, assim, palavras isoladas, alguma coisa com certeza você já sabe. Eu vou te dar uma dica aqui agora para você tornar essa palavra mais útil para você, para não ficar assim, sem você saber como usar. O que você vai fazer? Você vai inserir essa palavra que você sabe numa estrutura frasal. O que é uma estrutura frasal? Aquilo que expressa uma ideia completa. Então, a estrutura que eu vou te ensinar aqui agora se chama, você vai falar assim, ó, this is. Quando você coloca this is, você tá falando em inglês assim, isso é, né? Ou esse é, ou essa é, tá? Então, vamos pensar aqui. Eu sei essa palavra, que é uma caneta, que é pen, tá? Então, as palavras em inglês, dependendo da forma como elas soam, como elas são iniciadas, elas precisam de um conectivo antes, que é o A, né? Mas se tiver som de vogal, a gente vai falar N, tá? Então, você já aprendeu o this is, e aqui a gente sabe que é pen, que começa com som de consoante, P. Então, a gente vai falar, this is a pen. This is a pen.
Treina aí comigo. This is a pen. Conseguiu? Foi muito rápido? This is a pen. Beleza. Então, se você simplesmente criar essa estrutura, você já está começando o seu ambiente bilíngue aí na sua casa, tá? Mesmo que você saiba pouca coisa de inglês. O que você vai fazer? Eu sei só story e live. Então, você vai treinar com essas duas palavras. This is a story, this is a live, tá? Vamos pensar aqui numa palavra que tenha sonzinho de vogal, que é, nesse contexto nosso aqui, eraser. Vocês lembram o que é eraser? Acho que eu não tô com nenhuma aqui. Meus filhos catam todas as minhas, ó. Eraser. Ok? Eraser. A gente vai falar... Eraser tem um sonzinho de vogal no começo. É diferente de pen. Pen. Então, você vai falar... This is an eraser. Fica mais bonito de falar, fica mais fácil, fica mais fluido, tá? Então, a diferença... A pen, an eraser. Percebeu? Então, vai ficar, this is a pen, this is a pen, this is an eraser, this is an eraser. Então, anote aí, o que é a tarefinha que você vai fazer até a próxima vez que a gente se encontrar. Você vai fazer uma lista das palavras que você sabe e você vai colocar essas palavras nessa estrutura, this is, a ou an, tá bom? Assim, você já transformou o seu conhecimento em algo mais útil no inglês, que é a habilidade de falar uma frase, tá? Então, recapitulando o que a gente viu nessa aula. A gente viu o que é o bilinguismo, a gente viu como que ele funciona, a gente comentou um pouquinho de onde ele acontece, como é comum no mundo inteiro. E a gente falou sobre as vantagens de você tornar o seu filho bilíngue ainda na infância. Como fazer isso? Você vai desenvolver um ambiente bilíngue. Desenvolver um ambiente bilíngue é justamente promover o contato do seu filho com a língua inteira. Nada de ficar só ensinando listinha de palavras, porque isso é extremamente inútil. Certo, pessoal? Beleza? Se ficou alguma pergunta, comenta aqui pra mim. Se vocês tiverem alguma sugestão de tema também que vocês gostariam de ouvir, relacionada aí à questão da fluência do inglês, do bilinguismo, a gente vai conversando, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.